Olá, está no ar a nossa primeira live positiva de 2025 e hoje com um tema muito interessante, Janeiro Branco, o mundo pede saúde mental. E eu vou conversar com uma convidada muito especial, que é a Jaqueline Cordeiro, terapeuta sistêmica, gente. Então conto com a audiência de vocês aí para acompanhar essa live, esse bate-papo. Nós vamos falar sobre essa campanha tão importante. Você sabe o que é Janeiro Branco? E claro, todo mundo está preocupado com a saúde mental. E se não tá, tem que estar. Aê, agora deu certo. Tive que reiniciar o celular. Acontece. Você está conseguindo me ver? Sim, Então perfeitamente. ótimo. Eu ainda não estou conseguindo te ver, mas está tudo certo. Eu vou Não abrir pode aqui ser. também. Eu vou abrir aqui também no computador. E aí, quando eu quiser olhar para os teus olhinhos, eu dou uma olhadinha aqui no computador também aberto e eu consigo te ver. O Instagram ele tem apresentado algumas instabilidades, eu acho, para live. Eu já tive outros problemas que eu tive que fazer a live toda com a minha amiga e eu não conseguia ver ela. Depois que eu publiquei, ficou perfeito, assim, no formato de live, mas eu não via Não ela. conseguia ver, né? É, acontece, mas tá tudo certo. Eu também gosto de olhar pro rostinho, mas quando não dá, a gente faz assim mesmo e tá tudo certo. Eu tô entrando aqui no computador também. Ah, eu tô vendo nós duas agora pelo computador. Então, às vezes eu vou olhar Legal, ali só para te ver gesticulando. legal. E terapeuta é importante, né? Todos esses gestos, comportamentos, né? Isso faz Tudo. toda a A gente diferença. finaliza tudo. Jaque, brigadão pela sua participação aqui. Muito bacana, né? Para a gente iniciar o ano mesmo conversando de um assunto tão importante, que é a questão da saúde mental. E eu queria então que você se apresentasse. Quem é a Jaqueline e o que te motivou a seguir por esse caminho da terapia, como terapeuta? Então, eu sou a Jaqueline Cordeiro, né? Me sinto uma filha amada. Eu sou aquela pessoa dedicada, alegre, motivada. Eu sou muito sistemática, apesar de não parecer, mas eu sou muito otimista. Então, sou aquela pessoa que realmente corre atrás daquilo que quer conquistar, né? Dos sonhos, por mais desafiadores que eles sejam. Eu não desisto fácil. Então, essa é um pouquinho da essência da Jaqueline. Dentro da área profissional, eu sou neuropsicoclínica, neuropsicopedagoga clínica, sou terapeuta integrativa sistêmica, então o meu trabalho é muito voltado para a raiz dos traumas, né, das dores ali vindas da infância. Além disso, eu sou escritora, eu escrevi um livro em coautoria, Família, o Amor que Cura. Por quê? Porque eu entendi que na família, a gente também pode adoecer. E quando a gente entende o nosso sistema familiar, os comportamentos do nosso, dali, da onde nos rodeia, pai, mãe, muitas vezes foram aqueles que nos feriram, que nos magoaram, quando a gente entende o porquê, a gente consegue se curar. Então, por isso que eu trago essa leitura sobre família, o amor que cura, né? Quando a gente entende do verdadeiro amor, de como foi, a gente consegue se amar, a gente consegue se curar. Sou mentora de mulheres e sou cofundadora do Instituto TAN. Excelente, e vamos falar mais depois sobre esse instituto também para conhecer esse trabalho, né? Que você faz tão bacana. E você tocou num assunto, né, muito interessante, né, da importância do papel da família mesmo, né? Quantas crenças, quantas mágoas, quantas questões, né, vão se formando nesse seio familiar e como que isso vai impactando futuramente, né? E aqui eu quero trazer alguns dados rapidamente antes da gente entrar nessa questão da saúde mental. São dados, né, que você pode encontrar em várias notícias do Google falando da questão da saúde mental. E por que a gente decidiu falar sobre esse assunto, né? Porque é o grande mal do século, né, Jaque? Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais aumentar os casos de ansiedade, de estresse. E hoje em dia,
né, a gente não vê tanto como um tabu, como era antigamente. As pessoas acham, mas isso surgiu tão de repente, assim, né? Essas questões de problemas, esses problemas mentais vieram surgir agora. Não, gente, é porque, infelizmente, né, somente agora que eu acho que as pesquisas, os estudos estão comprovando cientificamente mesmo que as pessoas estão cada vez sendo afetadas, né, pela ansiedade, pelo estresse, pelo burnout, que é algo que a gente também vai falar e que você já fez várias publicações sobre isso. E um desses dados mostra que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina. 42% da população brasileira relata sentir estresse, né? Quem não está estressado aí que atire a primeira pedra. Essa notícia aí tá antiga, 42 eu achei bem pouco. Aumentou já, será? Com certeza. A gente tem uma estatística de... Mas se a gente for pegar, a estatística vem muito de casos, né, que foram ali pegos em hospital, né? A estatística vem muito, né, da colheita de dados de alguns lugares e aquelas pessoas que nunca foram buscar ajuda, né? Então, ali vem de quem foi buscar ajuda, né? Então, ela não é muito precisa. E tem as pessoas que não foram buscar ajuda ainda, infelizmente. Então, eu costumo dizer que a estatística está falando que a gente é o ranking, e realmente somos, mas aqueles números, eles vão além do que a gente possa imaginar. Sim, e sempre está mudando, né? Às vezes é um dado que pode ter colocado, imagina, um dado na pandemia, isso aí com certeza seria, né, bem maior. Aqui fala que afetou a saúde mental de 53% dos brasileiros a pandemia. E eu imagino que foi muito mais, porque não tem como, né, igual você falou, a gente ter um dado tão concreto das pessoas de um modo geral, né? São poucas as que procuram ajuda. E para a gente começar então, Jaque, o que é essa campanha Janeiro Branco? Então, Janeiro Branco veio como uma conscientização da importância de cuidar da saúde emocional e mental. E por que janeiro, né? E por que branco? Ele enfatiza ali uma folha em branco, né? Onde você pode escrever uma nova história. Nós chegamos no final do ano e a gente sempre pensa nas metas para o próximo ano. Então, iniciar 2025 com várias metas, enfim, tentar terminar as de 2024. Então, nós sempre estamos em busca do final do ano para o início do ano, escrever uma nova história, conquistar novas coisas. E aí veio janeiro para de janeiro a janeiro eu posso escrever uma nova história na minha vida, né? De janeiro a janeiro. Então, janeiro branco conscientiza uma folha em branco que você pode escrever uma nova história. Então, se você passou o ano de 2024 todo ruim, né? Você pode fazer diferente em 2025. Mas para isso você precisa se conscientizar da mudança, da importância da mudança, da importância do se cuidar. Então, essa campanha vem em 2024, surgiu aqui no Brasil mesmo, né, em Minas Gerais, onde profissionais viram essa importância, né? E agora já virou lei. Em 2023, essa campanha Janeiro Branco, ela já virou lei. De tão crescente e assustador, né, está a nossa saúde mental, né? Essa estatística que a gente traz aí. Então, já virou lei aí o quanto é importante enfatizar e cuidar. Muito legal, gente. E eu não tinha noção dessa mensagem que você passou por ser o primeiro mês do ano, né? Da folha em branco, de a gente realmente construir uma nova história. Isso é muito interessante, muito bacana. E aproveitando, né? Por que a saúde mental é tão importante? Hoje, por ser terapeuta até, mas eu acredito que desde muito nova eu olhava os comportamentos das pessoas e tentava entender o porquê, né? E hoje eu digo que é a base de tudo. Se a gente não tem a nossa saúde emocional equilibrada, a gente perde muita coisa, né? Inclusive o amor pela vida. Então, ela é uma base. Se você está desequilibrado, essa base ela vai mexer com toda a sua estrutura, né? Da cabeça aos pés, vamos dizer assim.
toda a sua estrutura. Então, a importância de cuidar da saúde é, é, vai além do só cuidar de uma ansiedade, só cuidar de uma depressão, vai além disso, porque ela afeta você, a pessoa que está ali em processo de cuidar, e todo mundo que está ao redor, né? Então, hoje a gente lida com pessoas, o tempo todo a gente está com pessoas, e precisamos trabalhar, temos sonhos. Então, a saúde emocional, a saúde mental, ela mexe com toda a estrutura física, emocional, com os nossos sonhos e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Verdade. E como que nós podemos identificar os problemas de saúde mental? Eu sei que são vários, né? Existem vários tipos, mas assim, quais sinais que você dá que sejam mais claros? Tem vários, né? Como você disse, tem vários sinais e o nosso corpo, ele fala. Nosso corpo, ele fala o tempo todo com a gente e a gente que precisa aprender a ouvi-lo, né? Então, o que tem mudado, né, na sua vida? Então, eu vejo, assim, que as pessoas estão cada vez mais irritadas, com falta de paciência, brigas constantes. Então, quando você percebe que algo não tá bom, que você tá perdendo ali os prazeres, aquilo que te dava prazer já não te traz prazer mais, você costuma estar mais irritado do que o normal, perde o sono com muita facilidade, então entrou ali em constantes insônias. Tem pessoas que falam, tem tempo que eu tenho insônia, eu não durmo direito. Gente, nada que você faz, eu não durmo direito, não é normal. Não consigo comer direito, não é normal. Eu tenho uma enxaqueca direto, não é normal. Então, assim, a gente normaliza aquilo que está com constância. Então, assim, se tem algo que está constante, não normaliza, vai atrás, vai buscar aquilo. Um cansaço excessivo, eu sempre falo nos meus atendimentos, eu tiro por mim, né? Então, eu tenho a minha ferratina, meu ferro muito baixo, ferratina baixa, ferro baixo. Se ele tiver em desequilíbrio, ou seja, estiver muito baixo, o meu corpo está falando o tempo todo. Eu estou mais cansada do que o normal. Eu durmo e continuo cansada. Então eu falo assim, eu sou uma prova de que se eu só não entrei em depressão, um movimento de depressão, porque eu tenho um equilíbrio emocional. Mas o meu corpo, quando ele está com falta de vitamina, ele fala comigo, né? Ele fala que você está cansado demais, o cansaço, porque eu preciso fazer muita coisa, está muito em movimento, vai deixando a gente irritado, vai deixando a gente triste por não conseguir fazer aquilo que a gente quer tanto fazer, porque não tem força, não tem energia. Então, primeiro vai olhando os sintomas. Quanto tempo você não faz uma consulta? Você não faz um check-up? Né? Porque assim, eu consigo equilibrar, eu sei o que está certo e o que não está. E quem não sabe? Essa semana, na verdade, semana passada, eu observando uma pessoa durante um tempo, e aí eu fui vendo assim que cada vez mais o desequilíbrio emocional estava ali muito constante, né? Então era uma pessoa que era de um jeito e você vai vendo as mudanças e às vezes a própria pessoa não consegue ver essa modificação. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, você já parou para se olhar e para se observar? Imagina, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa animada, sempre fala coisas positivas, coisas alegres, sempre consegue debater assuntos de uma forma mais precisa. Hoje, você está uma pessoa irritada o tempo todo, brigando com o mundo, porque é assim, e a gente não nota esses movimentos muitas vezes. Então, brigando o tempo todo com as pessoas, se sentindo injustiçado, tudo dá errado. Falei, você percebeu que tudo tem dado errado na sua vida? Né? O tempo todo você é um injustiçado, e de verdade, essa pessoa ela chegou no nível bem avançado do estresse, bem avançado mesmo, do estresse crônico. Inclusive, ontem eu tive mensagem de que essa pessoa teve até
o surto dela levou ao congelamento do corpo, ou seja, ela teve um colapso ali bem, né? Então as pessoas estão deixando para se cuidar quando elas chegam a um colapso, quando elas avançaram o nível da permissão, do que o corpo aguenta, né? Então, assim, janeiro branco, e não só janeiro, eu bato na tecla todos os meses, vamos olhar os movimentos que o nosso corpo está dando. Nossa, será que eu estou me sentindo injustiçado o tempo todo? Será que é eu que sou a mocinha? Ou de repente eu estou sendo o vilão dentro das situações, né? Por que eu estou irritada com tudo, né? Por que tudo de ruim está acontecendo? E às vezes eu não estou parando para alguns É sinais. sempre julgado no outro, ou na situação que causou aquilo, né? A pessoa nunca quer enxergar que ela está com um problema, que ela realmente não está bem, né? Né? É bem complicado enxergar. E aí a terapia ela vem para te mostrar o caminho. Opa, vamos aqui, vamos parar, vamos respirar, vamos entender por que aconteceu isso, vamos tomar novos posicionamentos, novas atitudes. E aí a terapia vem como autoconhecimento para te guiar novamente, porque às vezes você estava ali indo por um caminho certinho, mas vai desviando, 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 quando é que você já está caindo no abismo, né? De tantos desvios, de tantas decisões mal tomadas, né? E é porque eu quis? Não. A gente olha assim, é porque a pessoa é maldosa, porque a pessoa quis fazer isso, é porque. Não, ninguém fica doente emocionalmente, ninguém adoece, né, da mente porque quer. É porque as circunstâncias elas acabam gerando isso, né? Então, observar os sinais, né? Por que eu tô com muita tristeza? Por que eu tô muito desanimada, né? Sempre pego pessoas muito desanimadas, com falta de amor pela vida, sem motivação. Então, assim, vai ficando ali opaca, 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 vai perdendo o amor próprio, a autoestima, né? E aí vai querendo ficar mais quietinha, recuada, se afasta das pessoas, ou se afasta porque está brigando demais com as pessoas, ou se afasta porque está. Não tem, tipo assim, não tem o que falar. Não aguenta as pessoas comentarem sobre a vida, né, que está vivendo, que está feliz, porque não tá conseguindo viver de forma feliz, aí vai se afastando, e aí vai acumulando aquele peso emocional. Fala assim, a emoção vai pesando de uma forma que vai deixando a gente baqueado. Então, assim, esses são alguns sinais, e a gente fala assim de uma maneira bem simples, para a pessoa, de repente, olhar e falar, caramba, eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo uma tristeza e, sei lá, desanimada, o ambiente de trabalho já não está legal. E, de verdade, os ambientes, eles nos adoecem. Se a gente não tiver uma boa estrutura, os ambientes adoecem. Mas é porque o ambiente em si, não. É porque a gente tem que lidar com pessoas. E a maioria das pessoas também estão doentes. Ou seja, imagina, eu tenho que lidar com as minhas emoções, com as minhas questões, e também tenho que lidar com as questões do outro. Lidar assim, enfrentar, né? E aí, quando eu consigo colocar um limite, opa, aí eu já começo a olhar diferente, eu já começo a blindar ali as minhas emoções, os meus sentimentos. Sim. Nossa. E como a gente já falou de vários sinais, que sinais e sintomas eu vou separar aqui em blocos para a gente tentar identificar melhor cada uma, né? Porque a gente entrar na questão da ansiedade, na depressão e no estresse. Qual que você acha assim, mais importante para a gente dar destaque agora? A ansiedade, que é a maior parte dos brasileiros, né? O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina, então a gente pode falar disso. Como descobrir a A ansiedade, um pouco de ansiedade, ele é normal, ele é do nosso corpo, é do ser humano mesmo, né? Ter um pouco de ansiedade, estar ansioso em algum momento. Hoje a ansiedade, o que é a ansiedade perigosa é a ansiedade crônica, né? Tudo que é crônico, que é demais, que é muito excessivo, né? Ele leva ao adoecimento, né? Então, por isso que as pessoas, elas foram perdendo tanto o controle e o equilíbrio da vida, que elas chegaram a adoecer. Então, elas não encaram mais a ansiedade tranquila, normal, que há 10, 15 anos atrás a gente vivia.
né? Hoje é no nível 320, né? A ansiedade leva as pessoas em taquicardia, a tomar decisões sem pensar, né? No estresse, no nervosismo, aquela que paralisa você, que traz medo o tempo todo, né? Hoje mesmo eu vi, não, eu tô com medo de assumir uma nova posição no trabalho, né? Uma posição de chefia. Então, por que que as pessoas têm medo? Né? Por que que as pessoas estão vivendo rodeadas ali no medo? Aí vem a depressão, porque a ansiedade também leva à depressão. As pessoas não conseguem controlar mais aquilo que está sentindo, vai descontrolando e aí vai pulando para outro nível. Aí vem a depressão, aí começa a não querer mais sair de casa, a ter pânico, né? Porque sai e dá as crises no meio da rua, onde estiver, dentro do ônibus, enfim, no metrô, ou no ambiente de trabalho, aí começa a não querer mais ir, porque acaba se sentindo vergonhoso aquilo ali o tempo todo e não sabe controlar e não sabe o que fazer, e ela vai se recuando, e aí vai indo em baixa, né? Vai perdendo ali a vontade de estar no ambiente social, vai perdendo a motivação por aquilo que gostava de fazer, vai se perdendo nos sonhos, não vai vendo mais os sonhos como algo importante de lutar e de querer fazer, e é o tempo todo querendo deitar e dormir, aí vem um sono profundo porque se desliga do mundo, né, completamente. E aí, quando não é ansiedade, leva para a depressão, ela leva para o estresse crônico, né? Onde as pessoas começam a brigar o tempo todo, né? Com tudo e com todo. Vem um cansaço excessivo, né? Como eu disse, a falta de vitaminas, ela leva a esses três, né? Então, se a gente tiver com falta de vitamina D, e aí fala de vitamina, parece algo assim, nossa, né? Mas se a gente for ver, cara, a gente está vivendo no nosso corpo que nem o carro que está com a bateria ruim. O que que acontece com o carro que está com a bateria ruim? Ele pode Vai morrer. deixar no prego a qualquer momento, né? É. E aí ele funciona como no tranco. Então, muitos de nós estamos funcionando no tranco, no tranco. E aí tem uma hora que para de vez, né? Então, a campanha, a conscientização, o vir falar sobre o Janeiro Branco, vir falar sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional, é evitar que a gente viva o tempo todo no tranco, né? Como a Heidi colocou aqui, suplementação é vida. E de verdade, como, o nosso corpo é como se fosse um carro, que a gente tem que fazer manutenção, né? Que a gente tem que trocar o óleo ali a gente coloca ali as suplementações, as vitaminas, a atividade física, que é importantíssimo, né? Isso eu estou pulando, né? Falando já de uma coisa para outra. Alimentação mais saudável. E de verdade, eu falo assim que essa rotina nossa, corrida o tempo todo, não tem deixado a gente cuidar da nossa saúde. Infelizmente, eu digo por mim, o quanto é desafiador, com tantas coisas que eu faço, ir para academia, ter uma alimentação mais saudável, porque para ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes tem que parar para fazer a sua alimentação, Sim. né? E aí você tem que ter tempo para fazer essa alimentação. Você tem que ter tempo para fazer uma atividade física. Você tem que ter tempo para respirar. Eu pela manhã faço treinamento, né, com jovens aprendizes, e aí eu sempre falo, vamos respirar? A gente sempre pela manhã faz um alongamento e falo, vocês estão respirando? Sente a respiração. Eita, escritora, se a gente não estiver respirando, a gente morre. Eu falei, não, mas muita gente tem morrido porque esqueceu de respirar. Por quê? Esqueceu. Eu falo, esquecemos de respirar, é porque a gente nem presta atenção na nossa respiração, né? Não presta. Sabe que coisa? A gente não presta atenção. E diz assim, isso é interessante, eu queria até abrir um parênteses sobre essa questão da respiração, porque eu nunca vi tanta técnica de respiração até para as crianças. Porque eu acho que foi uma médica que falou para mim uma vez assim, que ela disse que a gente nasce respirando perfeitamente. Só que basta uma frustração para você aprender a desregular a sua respiração.
Porque é uma frustração, você já fica... Pronto, desregulou. Aí a sua respiração não é mais a mesma. Então, por isso que existem técnicas de respiração, por isso que tem voltado até essa questão do mindset, né, das pessoas respirarem para se conectar com o seu corpo. Tem muitas meditações, sabe? Se você às vezes não sabe como respirar direito, tem meditações no Spotify, a gente tem meditações que te conduzem a respirar melhor, a se acalmar, e isso faz toda a diferença mesmo, essa questão da respiração. E fala, a gente fala de meditação, ficou tão clichê, né? Falar sobre alguns assuntos, né? Falar sobre meditação é um deles, né? Não, quem é que tem tempo para meditar, gente? Né? Fala assim, como assim? Como eu tenho tempo? Tanta coisa eu tenho para fazer, tenho tempo de meditar. Mas o meditar é só assim, para em 5 minutos. Então, se você não tem tempo para meditar, mas pelo menos tenha tempo para escutar e perceber a sua respiração, perceber o movimento dos seus órgãos, né? O batimento do seu coração. Tenha 5 minutos para escutar. Porque quando você parar, você vai perceber que ou o seu coração está muito acelerado, ou ele está batendo muito fraquinho, né? Então, assim, você vai ter tempo para perceber algumas coisas. Vai olhar para o corpo e vai falar, nossa, estou com as manchas roxas aqui. Será que esse roxo é de quê? Será que eu bati aonde? Né? Eu falo assim, até o tomar banho, a gente não leva um prazer por banho. A gente leva agora, o banho é uma obrigação e é coisa rápida. A pessoa entra... Eu vi esse dia, a pessoa entrou 2 minutos, ela tinha saído do banheiro, eu falo, meu Deus, eu não consigo. Eu preciso contemplar ali o banho. E é no meu banho que vem os melhores insights, sabe? De projetos, de trabalho. É no meu banho. Eu falo assim que 2 momentos, 3 momentos assim, que eu falo que é meu momento. É a academia, eu falo assim, é o meu momento. É pra mim que eu tô fazendo isso. O tomar banho e o dormir, né? Então, assim, dá prioridade. Aí de falar com alimentação, é verdade. Né? Até a alimentação, a gente não sente mais o gosto das coisas, a gente só sente quando é uma alimentação que não é saudável, né? Os fast foods, aí a gente vai comendo ali, nossa, como tá gostoso, mas nem o prazer da mastigação, né? Falo para os meninos, vocês conseguem contar a mastigação de vocês aí? 33 vezes cada mordida que vocês dão num sanduíche? É tipo assim, como assim? Gente, cada coisa que você coloca na boca conta 33 vezes aonde, né? Então não existe mais. As pessoas não têm mais tempo para isso. E aí o corpo fala, né? E está proposto a bater na porta de qualquer um de nós. Pode ser pego de surpresa. Eu posso ser pego de surpresa, você pode ser pego de surpresa. Quantos padres, a gente está vendo aí, recentemente você até compartilhou o vídeo, né, do padre Fábio de Mello. Então, assim, são pessoas que a gente acha que está forte espiritualmente, mas é aquilo, né? A gente tem que trabalhar o nosso espiritual, a gente tem que trabalhar a nossa mente, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, porque basta um desequilíbrio para desequilibrar tudo, né? E eu achei bonito e ao mesmo tempo muito emocionante aquele vídeo, né? Eu já tracei até algumas possíveis situações do porquê que o padre, né, tá vivendo isso. Então, dentro da sistêmica, a gente traz uma linha ali de raciocínio e de estudos também. Mas eu achei muito sábio da parte dele, né? Enquanto a gente fala assim que foi quebrado muito tabu da busca pela ajuda, a gente ainda vê muitas pessoas sofrendo em silêncio. Essa conscientização é não precisa sofrer em silêncio. Então, o que o padre quis mostrar, né, pela sabedoria dele, é que até ele, onde ele estava cercado de milhares de pessoas, ele teve humildade com a vida dele, né? Ele foi humilde em reconhecer que ele não está bem. E na frente de milhares de pessoas, que não é vergonhoso pedir ajuda e ainda mostrar a quantidade de pessoas que ele tem para ajudar e para auxiliar ele, né? Então, assim, eu achei muito bonito o vídeo, assim, a forma dele falar, a força que ele tem
para, eu não vou falar lutar, né? Mas que ele tem para encarar, né, as dores dele. Muitos não têm, a maioria não tem. É viver anos assim, encarando uma depressão, enfrentando, mesmo tendo fé, porque a depressão não é falta de Deus, né, como muitos ainda acham, ainda pregam. Não é a falta do cuidado com a espiritualidade, não, é algo muito maior. É uma dor na alma. E é uma dor na alma sem explicação, que não tem explicação, que a pessoa sozinha não consegue explicar. E é por isso que a terapia muitas vezes ajuda a te orientar ali. Opa, vamos olhar a raiz, né? Vamos olhar por que que está tão frágil, que está tão doloroso. É claro que ele, como padre, ainda tem mais perseguições, né? Pela espiritualidade, por tudo aquilo que ele veste, por várias vidas que ele atinge, ainda tem a perseguição espiritual. Mas qualquer um pode passar por isso, qualquer um, né? Ninguém está livre. Eu estou livre, você, ninguém está livre, né? Por isso que a gente fala do conscientizar, por isso que a gente fala eu falo muito sobre, cara, se a gente cuida e faz a prevenção e é de tudo, a gente evita chegar no nível hard das coisas, né? No nível muito elevado, no nível já do colapso, no nível da internação, no nível das medicações mais fortes, né? Então, assim, se a gente vai fazendo aquela prevenção, a gente vai evitando de chegar nas doenças mais crônicas, né? Exatamente. E janeiro, além de ser o mês, né, dessa campanha Janeiro Branco, é um mês também que as pessoas resolvem fazer um check-up. Todo mundo inicia o ano com o pé direito e fala assim, agora eu vou mudar, vou praticar uma atividade física, ou faz igual a Edi aí, que tá firme e forte 5 vezes na semana, gostando de ver. Então, assim, né, é quando o pessoal decide, de fato, mudar, né, hábitos. E como que a gente pode cultivar, né, a saúde mental no dia a dia? A gente já falou de vários sintomas, de várias coisas que vão acontecendo, são sinais, né, que vão aparecendo para a pessoa perceber se ela está realmente enfrentando algum problema mental, alguma questão de ansiedade, depressão. Mas como que a gente pode prevenir? A gente viu que tem pessoas, né, que ninguém, gente, tá assim, né, protegido, nunca vou ter isso, não. Todos nós estamos suscetíveis, né, a sofrer se nós não estivermos bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? Como cultivar, né, essa saúde? Primeiro, a gente precisa respeitar nosso limite. A gente sempre quer ultrapassar, principalmente as mulheres, né? Quer dar conta de tudo, dar conta de mais alguma coisa, coloca mais uma responsabilidade, e aí vai. Então, primeiro, é respeitar o seu limite. Se conhecer um pouquinho mais, né? Eu me conheço, eu não gosto de chuchu, eu não gosto de abóbora, eu não gosto de caminhada, eu prefiro, ou eu não gosto de academia, eu prefiro caminhada, eu me conheço. Mas será que conhece mesmo? Então, respeitar o limite, aprender a dizer não, em algumas ocasiões, é muito importante. A gente precisa ter um momento de lazer, o nosso momento, é aquele momento que você até fala para você, agora é o meu momento de descanso. Agora é o meu momento da caminhada, agora é o meu momento da atividade física. E assim, ir contando para o seu cérebro, né, que você tem os seus momentos de prazer. Por mais que seja doloroso ir para academia, né? Eu falo, eu tive um tempo afastada e agora eu vou voltar e eu tô pensando, já tô pensando nas dores, né? De 2 semanas aí que vai ter, mas tudo bem, é isso. É para saúde, né? Então, praticar É atividade uma dor temporária que depois vem numa sensação maravilhosa, né? Pensa assim. Entrei de férias e aí depois voltei, aí como você disse, vem o check-up, e aí você vai fazendo um monte de exame, e aí com tudo que você ainda precisa organizar, e aí agora já volto novamente, porque eu gosto bastante de fazer atividade física, como eu disse, ir para academia é o meu momento, né? Os outros trabalhar, eu tô prestando serviço, na terapia eu tô prestando serviço, mas algumas coisas precisam ser nosso, né, gente? Nossa, a vida é nossa, algumas coisas precisam ser nossa. E aí tem o café com a Edi que eu preciso. Tem umas 3 semanas que eu tô no café.
Mas vai dar certo, semana que vem vai dar certo. Agora eu acho que tem que ter um chá, tá? Porque o café tá muito caro. Pois é, tem isso. Vai ter que ser chá, Edi. E aqueles biscoitinhos gostosos que você postou. Então, ter momentos de prazer mesmo, igual café com a amiga, né? O chá com a amiga, sair para Ação social. coisas aleatórias, que não seja só trabalho. Enfim, sorrir um pouco, né? Então, por isso tem práticas que são muito simples, que a gente faz, mas que faz toda a diferença, que a gente nem percebe. Até um lavar a louça pode ser diferente, até um arrumar a casa pode ser diferente. O que conta é qual o peso que eu coloco dentro disso. Se eu coloco muito peso, vai ficar doloroso, vai ficar penoso. Mas se eu coloco leveza, esse é o intuito, né? Da minha mentoria, dos meus acompanhamentos, coloque leveza nas práticas daquilo que você faz. Coloca prazer naquilo que você faz. Né? Eu costumo fazer evento aí, independente da quantidade de pessoas que dá no evento, eu coloco prazer, eu coloco amor, coloco dedicação, né? Para aquilo que eu vou fazer. Então, assim, colocar leveza, e saber, assim, que já deu certo, e aquilo ali que tem que fazer. Porque a nossa vida de verdade não é 100% feliz. Quem olha para a grama do vizinho e fala, nossa, a grama dele tá super verdinha, tá parada, tá tudo limpo, dando fruto. Cara, não é assim. E ver o que está debaixo do tapete, né? Guardado no guarda-roupa. Todo mundo passa pelos desafios. Eu passo por vários desafios. Edi, você, com certeza. Todo mundo tem os seus desafios. A questão é, qual o peso que eu coloco para os meus desafios? Né? Será que eu estou colocando dor dentro das coisas que eu preciso fazer? Será que eu estou colocando o que dentro disso? Então, quando eu coloco mais amor, mais leveza, mais paciência, mais calma, mais reflexão, eu consigo tomar decisões mais assertivas. Eu evito de estar em relacionamentos tóxicos, que infelizmente a gente tem. Tem os relacionamentos que nos adoecem. Como eu disse, do mesmo jeito que tem ambientes, tem relacionamentos que nos adoecem. Então, assim, se ele não está sendo legal, vai se retirando aos poucos. Não precisa também brigar para se retirar do local, não. Vai se retirando aos poucos. Eu sempre falo, pede para sair. As pessoas têm uma dificuldade de fechar alguns ciclos, né? Pede para sair, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa realmente falar, não, isso aqui não precisa passar, isso aqui eu não preciso viver, né? A gente pode ir mandando. A vida é nossa, mas a gente deixa o outro direcionar muitas vezes, comandar a nossa vida, né? Então, assim, Aproveitando que você falou nessa questão dos ambientes tóxicos, né? E você também citou a questão do seu trabalho, né? Com famílias, com tudo, né? A gente vê muito assim. Crianças, mulheres sofrendo nesses tipos de relacionamentos tóxicos que afetam, né, que afeta a relação como um todo. Como que você trabalha isso dentro da casa? A pessoa está ali vivendo aquilo, mas não consegue abrir mão daquilo. E se ela não abre mão daquele ambiente tóxico, seja no trabalho, né? Também você já falou do burnout, né? Como é que você procura trabalhar isso? A pessoa tem que reconhecer que ela precisa de ajuda, ela vai trabalhando isso na terapia para ela conseguir se desamarrar desse relacionamento, desse ambiente de trabalho. isso, ela precisa primeiro reconhecer, né? Então, ela olha para a vida dela de fora para dentro, vamos dizer assim, né? Então, ela olha ali, de cima. Na minha terapia, eu uso uma ferramenta a qual eu consigo fazer com que ela enxergue onde ela está. E eu sempre pergunto antes, depois que ela vê onde ela está, aonde você quer chegar. Se a pessoa quer ficar aí, você quer ficar aí, tá bom ficar aí? Para muitas pessoas está confortável ficar onde está. Tá tudo certo. Mas eu não quero ficar aí. Então, se não quer ficar, então, o primeiro passo é reconhecer. Então, quando eu amplio o meu nível de consciência, quando eu faço as pessoas ampliarem o nível de consciência, como eu disse, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem sabe que está vivendo aquilo. A gente está no piloto automático, a gente está vivendo, 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 vivendo. A gente acha que está ruim. Aí, quando a gente olha, de fato está ruim, muito ruim. Então, amplie o nível de consciência dessa pessoa. E aí, vou mostrando onde você quer. Você quer ir para cá? Para a direita? Então, vamos para a direita. Vou te mostrar qual é o caminho de ir para a direita. Não, eu quero ir para a esquerda. Vou te mostrar qual é o caminho. Não, eu quero ir reto aqui. Então, vou te mostrar qual é o caminho. Eu quero ficar nessa situação.
Não, eu quero ficar com essa pessoa, mas não quero ficar nessa situação. Tá bom, então vamos te mostrar qual é o caminho. Posicionamento. A gente perdeu a nossa essência, a gente perdeu a, a nossa vontade mesmo, né? E posicionamento. A gente não sabe se posicionar. A gente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar diante das coisas que estão ruins. E se posicionar não é gritar, é totalmente diferente da briga, da confusão, do escândalo, né? Totalmente diferente. E é por isso que a gente vê tantas pessoas hoje, né, brigando numa guerra danada, né? Essas feminicídios que têm acontecido, a cada dia aumenta mais, e é super triste e doloroso. Então, assim, olha para a raiz. Qual é a raiz? Aí tá, estou vivendo tudo isso, mas tem um motivo. Aí a gente vai fazendo uma retrospectiva, voltando para entender o porquê que eu estou vivendo isso. Quando eu entendo o porquê, aí eu consigo lidar com essa situação de forma diferente. Então, sempre por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu tenho tanto medo? Por que que eu sempre estou em ambientes do mesmo jeito ali? Eu fecho um relacionamento entre outro e é a mesma coisa. E aí a gente vai lá atrás, lá na raiz. A gente não vai resmungar o hoje, o que está acontecendo hoje. Você me fala o que está acontecendo hoje uma vez só. Depois a gente vai olhar lá atrás. Aí você só vai me dizer o que está acontecendo hoje depois que você deu uma reviravolta. Depois você começou a mudar aqueles movimentos. Então eu consigo ouvir de pessoas que, poxa, em 3 meses que eu estou nesse processo, nesse método, eu consegui mudar coisas da vida que eu nunca pensei que eu conseguisse mudar. Por quê? Porque eu trago a consciência e eu vou ali, ensinando. Tá bom? Tá ruim? Aí mostro novamente. Olha para esse negócio aqui. E aí, você quer ficar aqui ou você quer ir por aqui? Ah, não, eu quero para cá. Então vamos mudar mais um pouquinho. Desse jeito aqui, né? A gente acha que dá conta, que sabe tudo, que é muito inteligente. Então, do mesmo jeito que eu fui direcionada, eu direciono e continuo sendo direcionada porque eu quero crescer. Então, a gente tem o objetivo de crescer, a gente não fica parado no mesmo lugar muito tempo, né? Porque o mesmo lugar muito tempo dói. Se a gente ficar 3 horas de live aqui, quando a gente levantar, a nossa coluna tá doendo, o nosso corpo tá doendo, né? E isso é um movimento natural. Então, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? A gente precisa fazer coisas que dão prazer. Então, é prazeroso estar aqui? Mas chegou uma hora que deixa de ser prazeroso. E aí tem um motivo, né? Por quê? Porque a gente excedeu o tempo, vamos dizer assim, né? Então, tudo a gente precisa equilibrar. E o equilibrar não é ficar assim, retinho. Não. Equilibrar tem os altos e baixos, mas assim, que eu consigo contornar, que eu consigo cuidar, eu consigo olhar de montanha-russa, né? O importante é sempre estar em frente. Sempre olhar ao redor o que pode melhorar. É sempre o que pode melhorar. Como eu posso melhorar? As pessoas não querem melhorar, não querem mudar. Aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem isso, gente. Evolução o tempo todo, a gente tem que estar o tempo todo em movimento e mudança, e em buscar a melhora. O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar mais em mim? O que eu posso melhorar para ficar mais bonita, para me sentir mais bonita, para estar bem internamente, para conseguir estar sozinha, mas me sentir que está tudo bem, né? Verdade. E a cura vem quando a gente desamarra as correntes, né? Quando a gente se desprende daquilo que nos machuca, daquilo que está nos destruindo, quando a gente olha para a nossa história, vê o que nos causou mágoa e tenta reverter aquilo, transformar, né? Eu acho que a melhor forma da gente saber lidar com a saúde mental é você transformar, às vezes, algo doloroso, difícil, tirar algo bom daquilo, né? Por mais difícil que seja. Não é positividade tóxica, não, tá, gente? Mas é ter sempre um olhar em busca de uma solução, em busca de que pode dar certo, independente das situações. Aqui no meu perfil eu tenho essa vontade de mostrar para as pessoas de que em meio ao caos
há sempre boas notícias. Sim. Eu surgi no período da pandemia, que a gente só via notícias ruins, que as pessoas já estavam ficando com medo. Tinha amiga que falava assim, Carol, não aguento mais ver noticiário. Tem pessoas que não ligam mais a TV porque só vê notícia, tragédia, sangue. Ninguém mais gosta de acompanhar noticiário porque está de saco cheio de notícias ruins. E isso, de fato, vai destruindo a gente por dentro. A gente vai perdendo a esperança, a gente vai ficando cético, a gente vai deixando de acreditar nas pessoas, deixando de acreditar na bondade das pessoas e só ver maldade. E a ideia foi justamente mostrar que em meio ao caos existem sim boas notícias e que a gente pode tirar sempre coisas boas de situações difíceis, né? Isso mesmo. É igual o café, igual você falou, dando exemplo aí do café. O café tá caro, vamos beber chá. Vamos beber outra coisa aqui. Né? Então, assim, sempre em meio a um caos, que eu acho que dá um caos, eu consigo fazer uma coisa que. Então, assim, não me prendo muito a essas coisas, porque é algo que a gente vai treinando, né? Na gente. Vai Treinando. treinando não se abalar pelas coisas externas, não se abalar tanto, vamos dizer assim. Porque se abalar, muitas vezes a gente se abala, fica apreensiva, fica meio triste, fica chateado. Isso é normal, ficar chateado, se decepcionar, porque a gente coloca confiança demais. Isso é normal, isso aí é, né? O negócio é se aquilo virou rotina, se aquilo está mais intenso do que o normal, do que aquilo que eu consigo lidar. Aí a gente precisa buscar ali a ajuda. Então, o que eu quero assim deixar para vocês é busque criar uma rotina mais saudável, mais equilibrada, né, com mais autonomia. Autonomia, sempre lembre, ter autonomia não é brigar, não é ir para a guerra. Às vezes a gente coloca um escudo e acha que está indo para a guerra. Não é isso, pelo contrário. Criar autonomia é me conhecer e saber que eu posso dizer não para um compromisso muitas vezes que eu não vou conseguir realmente cumprir, né? Dizer sim para minha saúde, para o meu dormir mais cedo, para o meu comer saudável. Então, assim, mudar um pouquinho a rotina, praticar a gratidão, gente, sempre agradecer, o mínimo que seja, né? E eu falo que a gente não tem mínimo todos os dias, porque se a gente já acorda todos os dias, já é uma bênção muito grande, né? Já é algo para agradecer, que a gente não tem explicação. Então, assim, ter a prática de agradecer, de pedir ajuda, pedir ajuda. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, né? E, então, assim, pedir ajuda. Às vezes eu coloco alguns O que eu vídeos ia... mais profundos para ver Sim. se eu provoco as pessoas que estão sofrendo pedirem ajuda, né? Isso é muito difícil, né, Jaque? Porque assim, eu conversando ontem com uma amiga, eu falei que a gente ia fazer uma live sobre esse assunto, e ela falou assim, tá, mas quando a pessoa não quer, quando a pessoa se nega a fazer terapia, quando a pessoa se nega a buscar ajuda, o que que a gente faz? Se a gente Nada, conhece uma pessoa que está passando por isso. muitas vezes nada. Sabe o que eu costumo dizer, costumo fazer para as pessoas que se negam a pedir ajuda? É só demonstrar carinho, compaixão, resiliência e amor. Essas pessoas, elas precisam se sentir amadas. E elas precisam confiar. Muitas vezes elas não pedem ajuda porque elas perderam a confiança nas pessoas, né? Elas acham que não vai mudar nada, não vai adiantar nada. E a gente tende a fazer um sacrifício gigantesco, a buscar o melhor, a querer pagar, né, para fazer, vira uma coisa. E eu faço assim, só acolhe, acolhe. A gente tem que acolher, né? Porque é cansativo a gente tentar ajudar, fazer um movimento grande que aquela pessoa ainda não está pronta para receber. Então, assim, é acolher, é amar, né? E eu aprendi a amar as pessoas em silêncio, muitas vezes. Ou a trazer um elogio, a falar como você é bonita, como você é inteligente, como você é... E, assim, tentando resgatar no mínimo, né? A Elaine colocando aqui, acolhimento e respeito. Porque a gente precisa respeitar também. Às vezes a gente quer fazer um milagre na vida daquela pessoa. E ela não, né? E às vezes o milagre só é amar, só é acolher.
e respeitar, né? Não tem muito o que fazer. E um simples abraço já pode fazer com que essa Nossa, pessoa já se sinta faz. acolhida. Faz uma diferença muito grande. E assim, eu sei que a gente está quase terminando. Eu lembro que, inclusive, essa minha prima, ela faleceu. Mas eu lembro que um dia ela estava num desespero muito grande e brigando, irritada. E eu peguei assim nos braços dela e falei assim: acalma, acalma. E só abracei. E ela chorando, e ela não queria me ouvir de jeito nenhum. E eu puxei mais, acho que mais forte, porque nessa hora a gente acaba pegando uma força maior do que a gente tem, né? E só puxei ela e abracei. E acolhi aquele sentimento, sabe? E depois, então, eu passei a ter um respeito dela muito grande, né? Eu passei a ser uma fonte de confiança. Ela passou a me relatar coisas e eu comecei a adentrar. Mas primeiro ela precisou se sentir acolhida, né? Eu precisei mostrar ali que ela era amada. Porque a pessoa realmente fica resistente, né? E aí vai mostrando às vezes. É claro que tem N situações, gente. Se a gente for falar sobre, né, isso, tem N situações, tem as pessoas que estão num nível de irritabilidade tão grande que ela chega a ser agressiva. E aí vai ser complicado você querer enfrentar ela para abraçar, que ela vai querer te bater, né? Enfim, tem N situações. Mas a gente, com sabedoria, a gente consegue analisar o que cabe naquele momento, né? A sabedoria para aquele que vai tentar ajudar e tentar colocar naquele que está precisando de ajuda. Com certeza. Ai, olha, tá vendo? E eu achando que ia ser muita pergunta, que não ia dar tempo. Não deu tempo mesmo, não. Muita gente ia perguntar muitas outras coisas, mas eu vou deixar esse espaço, então, para você falar mais do seu trabalho. Você já coloca várias publicações sobre esse assunto, então, quem também quiser saber mais sobre esses assuntos, sobre os sinais, né, da saúde mental, os alertas que o nosso corpo vai dando, siga a Jaque, tá? Acompanhe lá o perfil dela, tem muitos conteúdos. Aqui também você vai estar acompanhando uma vida leve, boa notícia em meio ao caos, né? Porque eu acho que a gente também tem que levar sempre esperança para as pessoas de alguma forma. E é isso, eu ia perguntar das crenças, né, que também impedem as pessoas de procurar ajuda, essa importância de buscar uma ajuda profissional. E antes eu queria fazer um parênteses rapidinho aqui, que eu descobri recentemente que eu nunca tinha feito. Para mim está sendo uma terapia e pode ser para você, para as pessoas que têm medo de falar, que não sabem se expor, que é a acupuntura. Se Uhum. você não sabe, não gosta de falar, não gosta de conversar com as pessoas, guarda tanta mágoa dentro de você, vai procurar um acupunturista. Sério, gente, eu estou na minha segunda sessão Que bom. e é libertador o que isso faz com a nossa mente, com o nosso corpo. Libertador. E deixo espaço para a querida Jaque terminar de falar do trabalho dela. E o Instituto TANS também, que tem um trabalho sensacional que foi lançado recentemente, que você possa abrir aqui. Então, eu trabalho com mulheres, né, dentro da terapia. Eu criei um método singular. Por que o método singular? A gente vai tratar você, não no individual, as suas questões, mas eu vou fazer você enxergar quem você é. Então, método singular, a gente tem passos ali de identificação daquilo que você precisa, que às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa, está buscando alguma coisa, a gente está buscando tratar um relacionamento que está no fim, mas aí a gente vai ter que ir lá atrás, tratar a infância. Então, o método faz você olhar para você, né? E a gente, como você falou recentemente, nós abrimos a TANS, o Instituto TANS, é o Instituto de Acolhimento e Transformação para as Mulheres, onde nós vamos oferecer mentoria, grupos terapêuticos, eventos, enfim, todo um suporte para aquela mulher que está precisando se encontrar. Ou às vezes ela se encontrou, ainda está meio perdida, indecisa, ter um ambiente seguro e acolhedor, onde ela possa compartilhar muitas vezes a sua insegurança, muitas vezes o seu cansaço, a sua exaustão, né? Porque o trabalho da mulher, ele realmente é cansativo, ele é exaustivo, né? Ainda mais a mulher que tem que trabalhar fora,
é casada, tem que cuidar do marido, e até mesmo aquela que não casou e não tem filho, ela também é essa mulher que está com exaustão, ela também é essa mulher que muitas vezes está perdida, está tentando equilibrar suas emoções, cuidar da sua rotina diária, que às vezes é dolorosa, penosa, enfim. Nós trouxemos o Instituto para ele dar força, para a mulher se sentir ouvida, se sentir vista, se sentir compreendida, né, dentro das suas questões diversas, dentro do que ela passa interiormente, do que ela já passou. Então, o Instituto TANS, ele veio para isso. Então, eu, Elaine e Denise, hoje, nós estamos guiando aí esse instituto, né? E ele tem várias coisas legais, a gente trabalha também com aromaterapia, com cuidado de forma natural, com os óleos essenciais. Recentemente a gente participou de uma corrida, a qual tinha mais ou menos 700 atletas lá, e foi muito gostoso na Chapada, no Goiás, e aí a gente teve um gostinho ali. Então a gente não trabalhou só com mulheres ali, mas a gente se conectou com várias mulheres, e as mulheres, através da transformação das mulheres, a gente consegue ver dentro de um lar a transformação do esposo e a transformação dos filhos, porque esse é o nosso futuro, né? Nossos filhos é o futuro aí da geração. E aí, se a mulher dentro do lar, ela está saudável, consequentemente, ela consegue fazer com que os filhos, o esposo, com que o lar seja um lar saudável, né? Excelente, gente, maravilhoso. Eu vou deixar os perfis da Jaque e do Instituto aqui né, na postagem. Esse vídeo também vai estar no YouTube, no meu canal. Então, conto aí com a curtida de vocês, com o compartilhamento. Se você conhece alguém que está realmente passando por alguma dificuldade, mande, abrace, acolha, né? É isso que a gente precisa. E se você também está sentindo que não está bem emocionalmente, algum sintoma que te chamou a atenção do que a gente falou nessa live, não deixe de procurar ajuda, não deixe mesmo. Ah, e tem muita gente que fala assim também, né, já que eu não tenho dinheiro, não consigo pagar. Gente, não deixe isso como um impedimento para você, sabe? Existem aplicativos, existem centrais de acolhimento, tem o CVV também, que eu acho que é muito importante a gente também estar falando, que é o Centro de Valorização da Vida, é o 190, né? E, não, 190 é SAMU. Qual que é o número do CVV? 188? 188, então, gente. Então, você pode ligar, eles são 24 horas, quando estiver também naquele desespero, liga para o CVV e tenha esse apoio, né, emocional, esse suporte. Isso mesmo. E eu sempre tenho também valores sociais. Eu nunca vou deixar de cuidar de uma vida por conta do dinheiro, né? Então, a pessoa realmente não tem condição nenhuma, a gente vai negociar e ela não vai deixar de ser atendida ali emergencialmente. Temos aí a equipe aí de profissionais que está comigo também. Que quando eu não consigo num dia, eu aciono o outro, tem a Elaine aí, tem outros, eu vou acionando e vou direcionando ali, mas nunca a pessoa que entra em contato comigo, ela vai deixar de ter uma orientação, uma ajuda inicial. Então, hoje o meu trabalho, primeiro veio o propósito dele é realmente resgatar as vidas. E dentro disso eu vou colocando em equilíbrio, e aí o ganho ele vem, e ele vem de todas as formas, né? Então, eu quero te agradecer, obrigada pelo convite, e eu sei que você faz parte de uma das nossas aliadas do Instituto, com certeza. Pode contar comigo, pode. Estou junto aí nessa parceria. E aquele negócio, gente, siga perfis que vão estar te engrandecendo, te abastecendo, e não te irritando, e não te causando mais nervosismo, comparações. Você tem que seguir perfis que, né, agreguem mais valor na sua vida. Então, eu vou estar aí compartilhando esses perfis para você estar acompanhando. Obrigada, uma ótima noite e sigamos juntos aí, sempre em busca do melhor. Amém. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.